Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Este dia de quinta-feira, 2 de abril. Aleluia. E o texto que nós vamos meditar está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma outra versão que fala: não se moldem ao padrão deste mundo. E aqui o versículo fala sobre conformar. Conformar, o que é conformar? Conformar é tomar a forma, é adquirir um modelo, é seguir um modelo a respeito de algo, é aceitar a conduta de um sistema de valores que os próprios homens criaram e estão completamente fora do padrão de Deus. Não é? O grande inimigo ele é quem provoca, na verdade, a renovação da mente através da modernidade, da novidade, de novos conceitos de facilidade, rapidez, tecnologia, diversão. E a palavra de Deus, quando ela fala no mundo, o mundo é o sistema humanístico, é um sistema de ideologias, de política, é um sistema baseado em pensamentos gerados pelo homem, não é? Pelo poder, pela ganância, pela fama. Mas nós vemos no capítulo 2 de 2 Coríntios, o verso 6, que os príncipes deste mundo se aniquilaram, ou se aniquilam, eles se destroem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 19, também diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, verso 4, diz que Jesus se entregou por nós para nos livrar deste mundo mau. Então, este mundo tem essa referência que ele é mau. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. Também o apóstolo João faz essa referência. Ainda o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, o verso 15 ao 17, João diz que não amar o mundo nem o que nele há. Quem ama o mundo não ama a Deus. Em João, capítulo 15, o verso 19, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Em Efésios capítulo 2, o verso 2, não devemos andar na mesma direção deste mundo, porque o príncipe deste mundo opera nos filhos da desobediência. Ainda em Colossenses, o capítulo 2, o verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa, ou no caso é iludir, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos políticos do mundo, e não segundo a Cristo. Também o verso que nós lemos, ele fala em transformar, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que é transformar? Transformar é mudar de forma. Transformar é renovar. Transformar é melhorar, é ser diferente, é tornar diferente algo. E no livro de Tito, o capítulo 3, o verso 5, ele fala que fala na renovação do homem interior através do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, o capítulo 4, verso 16, diz que a matéria volta para o pó, a matéria que é a carne, esta matéria, ela volta para o pó, foi feito do pó para o pó, voltará, e o homem interior se renova a cada dia. Em Colossenses, o capítulo 3, o verso 10, diz que somos renovados para alcançar o plano original de Deus. Não é? A palavra de Deus ela fala que o plano original de Deus ele não foi abolido. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Não há um plano A, não há um plano B. Como muita gente fala que existe o plano B ou o segundo plano de Deus através da vinda de Jesus, mas não. O plano de Deus continua sendo o mesmo. É o plano original. Em Hebreus capítulo 6, o verso 6, diz que somos renovados para o arrependimento, porque reconhecemos que somos pecadores. Em Efésios, o capítulo 4,
o verso 23 e 24 diz que somos renovados no espírito, no homem interior, sendo vestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que é que será que tudo isto quer dizer? Na verdade, o mundo tal como nós conhecemos, tem uma forma, tem um molde, tem um padrão. E a Bíblia diz que este mundo ele é regido por um príncipe que cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isto está em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4. Então, qual é o padrão do mundo ao qual nós não devemos nos moldar, ao qual nós não devemos com o qual não devemos de conformar? Está em Gálatas, no capítulo 5, o verso 19 ao 21, que fala, não é? São as obras da carne, que é prostituição. Aqui vou só fazer um pequeno detalhe de cada um, que são prostituição, que é relações ilícitas, incluindo adultérios. Fala de impureza, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, práticas sexuais imorais. Fala de lascívia, que é a sensualidade, é a luxúria. São atos que levam a provocar emoções impuras que tendem a atrair a sexualidade. Fala de idolatria, que são a adoração de imagens, fanatismo por uma pessoa ou grupos, são desejos do coração por extravagâncias. Fala de feitiçarias, que são encantamentos mágicos, são consultas dos maus espíritos, é cobiçar o que é do outro, isso também gera a feitiçaria. Fala de inimizades, inimizades é malícia, é ira contra alguém, é desgosto por alguém. Fala em porfias, porfias são discórdias, são debates grosseiros, são disputas. Fala de emulações, que é inveja, são ciúmes, é lucrar com as fraquezas do próximo, são rivalidades. Fala de iras, que são revoltas, é rebelião, é raiva. Fala de pelejas, que são contendas, é a retribuição do mal recebido. Fala de dissensões, são facções, são divisões, é desordem popular, são contendas da religião. Fala de heresias, são doutrinas de homens contrárias à doutrina de Deus. Fala de invejas, que são ciúmes dos bens do outro, a base de todas as paixões. Fala de homicídios, que é matar, é o ódio. Fala de bebedices, que é viver de forma ébria, não é? Andar embriagado constantemente, ser escravo da bebida, viciado na bebida, sobretudo a bebida alcoólica, claro. Glutonarias, são festividades lascivas suscetíveis a provocar desejos sexuais, é o descontrole na ingestão de alimentos, são ambientes sensuais com ingestão de químicos e de álcool. Então, a Bíblia vai falar que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E estas coisas são exatamente o padrão deste mundo. Mas, adiantando um pouco nesta pequena mensagem que eu quero transmitir para vocês, Jesus ele nos deixou uma pista de que indicaria a sua volta e enquadram-se exatamente com aquilo que foi apresentado aqui e está diante dos nossos olhos. Em Lucas, no capítulo 17, o verso 26 ao verso 30 diz assim, são palavras do Senhor Jesus: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então aqui fala-nos acerca dos tempos de Noé. Nos tempos de Noé praticavam exatamente as mesmas coisas que foi apresentado aqui nas obras da carne, não é? Em Gálatas capítulo 5, verso 19, que é o molde, é o padrão do mundo. Eles festejavam, eles davam-se em casamento. Dar em casamento é viver amigavelmente, é uma pessoa juntar-se com outra sem formar casamento. E já existia isso naquela época. Havia violência na terra. Nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, festejavam, davam-se em casamento também, faziam-se negócios, construía-se, faziam projetos, criavam projetos. Havia muita impureza e havia nessa impureza a prática da imoralidade sexual.
Portanto, hoje vemos todas essas coisas acontecerem com a maior facilidade. Não é? E as pessoas, na verdade, elas estão moldadas a este padrão maligno do mundo. O povo vive de forma corrompida e precisa de conserto. Foi para isso que Jesus veio. Em Lucas capítulo 19, o verso 10 diz que o Filho do Homem veio resgatar o que se havia perdido. Jesus ele veio redimir o pecador, veio chamar ao arrependimento, veio salvar a destruição que virá à terra, veio fazer uma nova aliança, veio aniquilar o pecado através do seu sacrifício, veio salvar o mundo, veio libertar do mal, veio dar vida em abundância. Ele veio trazer graça aos perdidos, veio fazer a vontade do Pai, ele veio destruir as obras do mal, precisamente essas obras da carne, essas obras do pecado. Ele veio purificar um povo para reinar junto com ele. Então, não se molde, não se deixe moldar a este padrão deste mundo que transmite uma falsa paz, porque em João capítulo 14, o verso 27, Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos-la dou como o mundo a dá, não se turve o vosso coração. O que Jesus estava a falar é que na sua época, quando ele esteve na terra, Roma, que era o Império Romano, que era o império que a força que imperava em Jerusalém e naquela região, o Império Romano, ele induzia uma paz à base da força, à base da intimidação da espada e crucificação. Mas era uma falsa paz, por isso Jesus estava a falar: eu dou-vos a minha paz, mas não vos dou a paz como o mundo a dá. Ele estava a fazer essa referência à falsa paz. Então, experimente a vontade de Deus, como nós vimos no texto, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Talvez você se sinta sem ânimo neste momento para buscar a Deus. Talvez você se sinta desmotivado, não está conseguindo vencer as lutas. Talvez você esteja vivendo uma aflição, que quer desistir, que não consegue vencer, quer parar. Eu digo para você: não pare, não desista. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele dá-nos uma ordem: tende bom ânimo. Ele ordena-nos: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim, Jesus venceu o mundo por você. Não é? Então, ter bom ânimo. O que é que significa ter bom ânimo? Será que ter bom ânimo é só quando tudo vai bem? Será que ter bom ânimo é só quando todas as coisas correm às mil maravilhas? Será que ter bom ânimo é só quando nós sentimos paz, quando nós estamos em alegria? Será que ter bom ânimo é só nos momentos em que nós estamos, quando tudo está tranquilo? Quando nós vivemos de uma forma livre? É exatamente o contrário. Ter bom ânimo é nos momentos em que nós estamos a passar por uma aflição. É quando nós estamos a ser atingidos por adversidades. É quando o mundo nos tenta entristecer. Ter bom ânimo é quando a esperança parece querer fugir. Ter bom ânimo é quando não há motivos para sorrir. Ter bom ânimo é quando as forças elas parecem que querem fugir, querem desaparecer, querem enfraquecer. Isso é ter bom ânimo. Mas Jesus ele venceu o mundo para que por intermédio dele tenhamos esperança nele, para que nós não sejamos influenciados por este padrão deste mundo, pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias que surgem à nossa volta, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse que venceu o mundo para nós termos bom ânimo. O bom ânimo é nele, porque ele venceu por mim, venceu por você. A nossa confiança está no Senhor. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que a sua confiança está em Deus. Salmo 84. Em ti confio, não me deixes confundido. Os que esperam no Senhor não são confundidos. Salmo 25. Espera somente em Deus, porque dele vem a esperança. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62. E Jesus deixou-nos também uma promessa que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco não somente numa hora, não somente num dia da semana, não somente por uma semana, não somente no domingo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, em todo o tempo, em toda a hora, em todo o instante. Porque onde Jesus está, há alegria.
A alegria vem do Senhor. Onde Jesus está, a paz. Onde Jesus está, a consolo. Onde Jesus está, a vida, porque Ele é a própria vida. Onde Jesus está, a esperança, porque a nossa esperança é nele, está nele. Onde Jesus está, a paz, porque a paz é Ele quem a dá. Aleluia. Jesus é tudo em nós. Jesus é a nossa razão de viver. Nós vivemos nele, nós nos movemos nele e nós existimos nele. Sem ele, nós não existiríamos. Sem ele, nós não poderíamos viver. Nós estaríamos debaixo da maldição do pecado, debaixo da maldição da lei, e nós estaríamos sem salvação em Cristo. Então, chegue-se a Deus, chegue-se a Ele. A palavra de Deus fala que achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A Bíblia vai falar que Deus é um Deus de perto e não de longe. Clama a mim e eu te responderei. Aproxime-se dele. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o fôlego, não perca a salvação. Não cruze os braços, não baixe os braços, não baixe a cabeça. Se você quiser baixar a cabeça, curva a sua cabeça perante Ele. Peça perdão a Ele, para que Ele possa dar uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, para que você possa lavar as suas vestes, branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não desanime, não desista, não pare neste momento. Este não é momento para parar. Este não é momento para desistir. Este é momento para manter viva a esperança. Este é momento para levantar a cabeça para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Este é o momento para nós nos focarmos nele. Este é o momento para nós nos agarrarmos com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, nele, no louvor, na oração, sermos constantemente gratos a Ele. Este é o momento para nós nos avivarmos na Sua presença. E a palavra, quando a palavra fala em avivar, quando essa palavra avivar, não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que avivar é fazer aquele alvoroço que as pessoas fazem, fazer aquela barulheira. Avivar é tornar vida àquilo que está morto. Isso é que é avivar, isso é trazer avivamento, é isso. Aquilo que está morto, aquilo que tem vivido morto, sem esperança, sem vida, sem fé, aquilo que está nessa condição que é avivado, é passar da morte para a vida. Aleluia. Isso é que é o avivamento, isso é que é avivar, é trazer à vida aquilo que estava morto. É trazer de novo a esperança, é trazer de novo a nossa memória, a fé em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que Ele prometeu para o povo, para a igreja. Aleluia. Virão tempos angustiosos, está na palavra, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa fé tem que estar nele. Quando Jeremias foi colocado naquela cisterna, porque o povo queria matar o profeta, queria acabar com o profeta, porque o profeta ele estava a anunciar a destruição de Jerusalém. O profeta estava a anunciar de que se o povo não se arrependesse, se o povo não se humilhasse, se o povo não buscasse a Deus, que Deus iria permitir que o povo fosse levado cativo, iria trazer uma destruição para a cidade, para a região. E o povo não quis saber, aquelas palavras estavam a entrar no coração daquele povo como que palavras duras. O povo endureceu o coração e queriam matar o profeta e colocaram dentro de uma cisterna. E na medida que o colocaram dentro da cisterna, o povo achava que a cisterna tinha água, porque a intenção era que ele morresse afogado e que ninguém fosse lá para o retirar. Mas a cisterna estava seca, apenas tinha um pouco de lamaçal no fundo, mas a cisterna não tinha água. E na medida que o Jeremias ele entrou dentro, ou foi colocado naquela cisterna, no momento em que ele estava dentro daquele buraco, que ele não tinha por onde sair, ele olhava para baixo, via lama, ele olhava para o seu lado, ao seu redor, via parede, ele olhava para todo lado, ele não tinha solução à vista.
Mas quando ele olhou para o alto, ele disse: o meu socorro, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, meu irmão, minha irmã, você que assiste esta mensagem, não é tempo de você perder a esperança, perder a fé. O seu socorro vem do alto, o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O seu socorro vem daquele cuja redenção está próxima para as nossas vidas. Nós temos que nos focar em aperfeiçoarmos-nos na sua presença, em buscarmos a santidade, em convertermos-nos ao Senhor. Nós temos que procurar viver a nossa vida uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de alegria na presença do Senhor. Que nenhuma adversidade venha nos afastar da presença dele, porque é isso que o inimigo quer. Através das adversidades, dos problemas, das lutas, das dificuldades, ele quer nos tirar a paz, ele quer nos afastar da presença de Deus, ele quer que a gente reclame contra Deus, ele quer que a gente deixe de confiar no Senhor, porque essa é a missão dele, ele faz o trabalho dele. Nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é nos achegarmos a Deus, buscar a proteção do Senhor e não reclamar. Quando se fala em reclamar, faz lembrar, como está na palavra, quando Moisés, Deus ordenou a Moisés, e Moisés disse para irem 12 homens espiar a terra prometida. E na volta, quando os 12 retornaram para trazer as novidades ao povo, houve 10 que trouxeram más notícias, que começaram a dizer que a terra estava cheia de gigantes, que não havia chance, o povo perante eles era como gafanhotos, que não havia qualquer chance para o povo chegar à terra prometida. Na verdade, Deus havia prometido ao povo aquela terra. Aquela terra pertencia a eles. Eu não vou relatar a história do que vem para trás, mas aquela terra era deles. Pertencia a eles, durante o período que eles estiveram no Egito, os 400 anos que eles estiveram fora daquela terra. Aquela terra era deles. Mas houve outros que já possessaram daquela terra. E então os espias, 10 deles, disseram: olha, não vale a pena, vamos ficar por aqui mesmo, a gente vai morrer aqui, não temos condições, nós perante eles somos miniaturas, somos minúsculos. Não adianta, a gente não temos capacidade de os vencer. Mas, porém, tem bons frutos. Os cachos de uvas são bons, são grandes. A terra é boa, mas está fora de questão a gente chegar lá, porque vamos morrer todos. Mas houve 2. Foi Josué e Caleb. Houve 2. O suficiente para motivar o povo, para fazer o povo acreditar, para fazer o povo crer na promessa de Deus. Em contrapartida, os outros que reclamaram e que incentivaram o povo nessa reclamação, os outros 10 que levaram o povo a acreditar que realmente era impossível chegar lá, a palavra de Deus diz que por causa do povo reclamar e por causa do povo não acreditar no poder de Deus, a terra abriu-se e engoliu-os. Então, mediante esta palavra, não vos conformeis com este mundo, não seja influenciado por aquilo que as pessoas trazem à sua vida, sobretudo de maneira negativa. Não se deixe influenciar pelo negativismo. Não se deixe influenciar porque é difícil, porque não dá, porque é impossível. Irmão, você está com Deus. Deus está na sua vida. Para Deus nada é impossível. Creia somente e verá a glória de Deus na sua vida. Por isso é que eu digo, não é tempo de baixar os braços, não é tempo de perder a fé, não é tempo de perder o foco, o alvo, o objetivo. É tempo, porém, de nos fortalecermos no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza no momento da angústia, na hora da angústia. Aleluia! Nós temos que estar firmados na rocha eterna que é Jesus. Venha quem vier com as suas ideologias, com os seus pensamentos, pensamentos mundanos, pensamentos deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno, pensamentos deste mundo que é enganoso, este mundo que quer trazer uma falsa paz para a humanidade. Nós temos que estar focados em Jesus. Aleluia! Nós temos que estar focados no Senhor. Ele é o único que fala a verdade. A palavra é a única que é verdade, que é
vida para nós, para a nossa vida, é vida para a nossa alma, vida para o nosso ser. É ela que vem de encontro com aquilo que nós temos que viver. É ela que nos mostra o caminho, é ela que nos mostra a vida, é ela que nos mostra o caminho da eternidade. Aleluia. Não são essas pessoas que querem chegar à nossa vida, nos querer transmitir mensagens de negativismo, mensagens que acabam por nos esmorecer, mensagens que acabam por nos abalar, nos abater, porque essa é a missão do inimigo, essa é a função dele. Aleluia. Essas pessoas, a própria palavra fala, essas pessoas que são em desacordo com você, afaste-se delas. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glorioso és, ó Pai. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 2 em diante diz assim: porque haverá homens amantes. Aliás, vou começar no verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o verso 5 termina: afasta-te destes. Se nós vermos em comparação a Gálatas 5, Gálatas 5, verso 19, as obras da carne, o molde, o padrão deste mundo, isto que nós lemos está enquadrado, está encaixado exatamente com o padrão deste mundo, com a mesma, com o mesmo molde, com a mesma forma. E é isso que nós temos vivido. São estes momentos, quando analisamos as Escrituras, é que nós realmente vemos que nós estamos no fim dos tempos, não somente pelos sinais, não somente pela palavra que nós já lemos, mas também por aquilo que nós estamos a ver em relação a essas pessoas, que aqui fala em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe influenciar pelas más conversas, pelas más palavras. Não se deixe influenciar por aquelas pessoas que não têm esperança. Não se deixe influenciar por aquelas pessoas que não têm fé. Não se deixe influenciar por aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não se deixe influenciar por aquelas pessoas que se dizem que são profetas, mas são falsos profetas. Um falso profeta é aquele que profetiza ou profere o que não está na palavra. Um falso profeta é aquele que diz que conhece a palavra. Ouvimos a palavra, mas quando analisamos a palavra está completamente fora do contexto. Aleluia. Não se deixe enganar. Não se deixe iludir. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo. Independentemente do que está a acontecer lá fora. Existe muita falsa notícia que chega até às nossas casas. Já tenho falado sobre isto. Existe muita falsa informação que chega até às nossas casas. Nós temos que estar alertos, atentos, sobretudo pelas Escrituras. Pelos sinais conhecerão o fim dos tempos. E Jesus também falou: pelos sinais ou pelos frutos conhecerão aqueles que são verdadeiros e os que não são. E esses frutos nós vemos pela palavra quais é que são e pelos atos das pessoas. Amém? Deixo aqui esta mensagem, uma mensagem de meditação e também de encorajamento para a sua vida. Não se deixe abalar. Este não é o tempo, não é o momento para cruzar os braços, não é o momento para pararmos, para baixar as nossas armas. Antes, pelo contrário, é o momento para nós nos refugiarmos no Senhor, para nós nos fortalecermos em Cristo Jesus, que é a nossa redenção, e ela está próxima. Amém? Maranata, ora vem Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a esperança da igreja. Que o Senhor venha logo, que o Senhor venha buscar o seu povo. Aleluia. Para que não venha a perecer sem a salvação. Guardemos a nossa salvação, lutemos por ela dia após dia,
e que possamos estar debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um resto de final de dia. Bênção para todo mundo, em nome de Jesus. Até uma próxima. Shalom.